Bem, esse vídeo, na verdade, é continuação do vídeo pequenininho que eu fiz de uma planta. Eu chamo de cacto, eu não sei se é cacto, né? Mas eu não consegui descobrir o nome real, assim. Acho que é cacto mesmo, ela é bem parecida com o cacto. Deixa eu acertar a luz aqui um pouquinho, isso. E essa planta, uma senhora, né, faleceu, e então deixaram todas as plantas que ela tinha, assim, na calçada, do lado de fora. E geralmente nos sábados, assim, eu tenho o costume de ir na sorveteria da Dina, porque lá, na verdade, não é só uma sorveteria, é um lugar onde a gente conversa sobre muitas coisas e a gente compartilha experiências e chora e ri, e canta, e já fizemos até live. Bem, interessante que eu peguei essa planta, eu achei ela legal, e como eu estou fazendo uma horta aqui, uma hortinha pequena, eu trouxe essa planta para colocar no meio das minhas hortaliças, né? E eu não tenho muita experiência com planta. Eu aprendi a gostar de planta e de flor tem pouco tempo. Eu não era muito chegada. Mas na quarentena eu despertei para isso, para fazer uma horta, começar a comer da minha própria couve, da minha rúcula, e fiz uma hortinha. Tudo bem, então trouxe essa planta no sábado. Interessante que eu coloquei essa planta na frente ali, né, onde fica o banco do carona. E quando eu estava subindo, uma subidinha assim, uma rua íngreme, eu acelerei e nisso eu fiz uma curva muito radical, porque eu queria sair fora de uma carreata que estava tendo, de uns irmãos e tal. Eu falei, se eles entrarem na minha frente eu vou ficar muito atrasado e tal, para chegar em casa. E por ser um lugar escuro de passar, eu não gosto de ficar até tarde por lá. Tudo bem, fiz essa curva. Nisso que eu fiz a curva, a planta veio para cima de mim. E eu, para me proteger dela, eu fiz assim, para me proteger dela, ou para ela não quebrar, porque ele é bem comprido, né? Eu segurei. Nisso que eu segurei, a planta encheu a minha mão de espinhos. Gente, eu não sabia como dirigir, como passar marcha, como, sabe? Eu fiquei assim, meio que apavorada. E não dava para segurar o volante direito, não dava para passar marcha direito, porque aqueles espinhos me incomodavam. E até então eu não tinha percebido que aquela planta tinha espinhos. Talvez os espinhos seja até uma defesa que ela tem, eu não sei, não estudei ainda sobre isso. Eu só sei que eu parei num posto que tem logo acima, e eu tinha mesmo que abastecer. Você vai já entender por que eu tô falando tudo isso. Eu parei para abastecer. Nisso que eu parei para abastecer, eu saí do carro, fui num lugar mais claro tentar tirar aqueles espinhos, porque tinha espinhos de qualquer parte na minha mão, e eu tava, né, bem longe ainda de chegar em casa. Falei, meu Deus, como que eu vou dirigir até em casa? Passando marcha, pegando no volante. Olha, sem mentira, eu tive que ir passando marcha segurando a ponta dos dedos, segurando no volante com a ponta dos dedos. Bom, finalmente eu cheguei em casa. Eu fiquei com tanta raiva da planta, tanta raiva, que a minha vontade era jogar aquela planta no meio da rua, assim, parar o carro no lugar e jogar aquela planta fora, de tanta raiva que eu fiquei da planta. Imaginem, eu com raiva, gente, isso é boa coisa não. Aí, tudo bem, cheguei em casa,
o que eu fiz? Também não vou levar essa planta para dentro de casa, para o meio da minha horta. Deixei a planta lá na calçada. Aí cheguei, desci para minha casa e já estava chorando, já, ai meu Deus, o que isso aconteceu comigo, essas coisas todas, né, que mulher faz. Aí chamei minha sobrinha, ela começou a tirar aqueles espinhos que estavam na minha mão, com um alicate de unha. Só que lá quando eu parei no posto, na pressa de tirar os espinhos, eu quebrei os espinhos, então ele não saiu todo. Então, o que ela pôde tirar com o alicate de unha, ela tirou. E hoje faz exatamente uma semana. E eu ainda tenho pontinhas desses espinhos aqui nas palmas das minhas mãos. Eles não estão me atrapalhando mais, como naquele dia. Mas eu sinto eles aqui. Eu passo a mão assim, eu sinto ele aqui, eu sinto ele aqui. E eu fiquei alimentando a raiva daquela planta, raiva. Falei, planta maldita, por que você fez isso comigo? Eu só quis proteger você para você não quebrar. Enfim, com o passar dos dias, eu fui percebendo, deixa eu baixar o som, que eu acho que esse som na hora vai ficar alto, peraí. Com o passar dos dias, eu fui percebendo o quê? Que eu fui lembrando, na verdade, desse texto aqui, que está em segunda carta aos Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, do capítulo 12 aqui, eu não vou ler o capítulo todo, mas é aquela parte que fala do espinho na carne. Se você ainda não conhece esse texto, é um texto riquíssimo, maravilhoso, não tem como não sentir o Senhor falando com a gente através desse texto. Então, à medida que os dias foram passando, eu fui me lembrando desse texto. E eu fui sentindo dentro de mim uma voz que me falava que só pode vir de Deus, né? Me falando a respeito desse espinho. E eu quero ler um pedacinho nessa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, ela tem uma linguagem contemporânea, então é uma linguagem bem de hoje, tá? Talvez na sua Bíblia vai ser uma linguagem diferente, porque na sua é a linguagem de ontem, mas essa aqui é a linguagem contemporânea, uma linguagem bem atual, não tem como não entender. Então, o capítulo 12, eu vou ler do verso 7, do verso 7 até o 10, que diz assim, olha, até o 10 não, até o 10, isso. Apóstolo Paulo falando, olha, por causa da grandiosidade daquelas revelações. Quais revelações? O apóstolo Paulo, ele tinha sido arrebatado até ao terceiro céu. Então ele teve visões, revelações. Então olha só o que ele diz por causa dessas revelações que ele teve. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo. Se você pegar a Bíblia na linguagem de ontem, você vai ver que ele fala do espinho na carne. Ele recebeu um espinho na carne. Mas nessa aqui está falando, eu recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu
foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom. Olha o que ele diz. No princípio, ele não pensava nesse espinho na carne como um dom. Ele só queria se livrar desse espinho. E pedi a Deus que o removesse. Pediu a Deus que removesse esse espinho na carne. Repetiu o pedido 3 vezes. Olha, por 3 vezes ele chegou para Deus e falou: Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne. Mas o que ele ouviu foi isso: Paulo, a minha graça é o bastante, é tudo de que você precisa. Minha força brota na sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom, o espinho que ele tinha recebido, né? Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno, seja abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Por que eu trouxe esse texto? Por que eu fui transportada para esse texto quando aconteceu essa questão dos espinhos na minha mão? Porque por vezes, quando nós somos provados em algum problema, em alguma luta, em alguma oposição, em algum abuso, em alguma traição, seja o que for que a gente ache que aquilo é ruim para a nossa vida, a nossa tendência é pedir a Deus que tire aquilo da nossa vida, porque está nos prejudicando, está nos fazendo chorar de tristeza, por vezes está nos fazendo sentir raiva, como eu senti, né, daquela planta que me encheu de espinhos. E comecei a falar com Deus: Senhor, por que isso aconteceu comigo e tal. Por vezes nós somos levados a ter essa mesma reação que o apóstolo Paulo, a pedir a Deus que nos livre. E por vezes nós vamos ouvir essa resposta de Deus: se a minha graça te basta. Se a minha graça te basta. Ou não sei qual é o seu nome, Joana, Maria, Paulo, Fernanda, seja o que for, seja quem for, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nisso aí. E eu comecei a pensar nisso, sabe? Às vezes nem todos os espinhos vão ser removidos. Eu não sei quando que o meu corpo vai expelir esses espinhos que estão aqui. Só que hoje eles não me atrapalham mais. Eu sei que eles estão aqui. Mas quando eu fui ministrada por essa palavra aqui, eu comecei a ver essa situação de uma outra forma. Como nessa Bíblia diz aqui, né? Em vez de espinho, um dom, o dom de um obstáculo. Quando que a gente pensa que um obstáculo é um dom? Quando que a gente pensa isso? Quase nunca, né? Que a nossa tendência é maldizer, é querer se livrar do problema. Eu poderia te dizer assim: não, Deus é muito bom que Ele vai te livrar desse problema. Eu poderia te dizer isso. Mas eu não vou dizer. Deus é poderoso para te livrar?
para tirar o problema, para tirar o espinho, para tirar esse dom de um obstáculo, ele é poderoso. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes nós vamos ter que conviver com alguns espinhos. Para quê? Para que o poder dele se manifeste por causa desse espinho. E que essa palavra ache lugar aí no seu coração, como ela achou no meu coração. Que essa palavra possa gerar em você que na sua fraqueza Deus trabalha. Que na sua fraqueza o Senhor te faz forte. Que na sua fraqueza o nome dele vai ser glorificado. Porque quando estamos assim, olha, quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Porque a nossa fraqueza, ela nos faz ficar de joelhos diante de Deus. A nossa fraqueza nos faz depender de Deus. As nossas fraquezas, ou a nossa fraqueza, ela nos faz ver que nós não somos nada sem o poder de Deus. Então, se hoje você está com algum espinho, um dom de um obstáculo em você, seja na mão, seja no coração, seja na alma, tenha essa certeza que a graça de Deus é suficiente, ela é o bastante. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo, eu nunca falo isso, olha, acho que é a primeira vez que eu falo isso em vídeo, e se esse vídeo te edificou, dá uma curtida e compartilhe com alguém que você conheça, que tem o dom de um obstáculo, que está passando por um dom de um obstáculo, um espinho. O Senhor te abençoe e te guarde, e que o poder dele possa se manifestar na sua fraqueza, na minha fraqueza. Fique com Deus.